Bom, galera, vamos aqui então para o capítulo 14, que é sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Ó, como é que vai funcionar? A gente vai pegar sólidos, pessoal, e vai inscrever ou circunscrever um sólido no outro, né? Por exemplo, se a gente pega um cubo e circunscreve uma esfera nele, né? Você vai pegar uma esfera e vai encostar ela aqui nos vértices do seu cubo, né? E assim, o que eu tô trazendo nessa aula, né? Eu preciso que vocês entendam isso. O que eu tô trazendo nessa aula, pessoal, são exemplos de exercícios que podem vir aparecer na prova de vocês. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que você está lá fazendo a sua prova e aparece uma esfera inscrita em um cubo, né? O que eu vou mostrar aqui na aula é como lidar com isso, tá? Depois que a gente fizer vários exemplos, vocês vão perceber que o segredo é sempre levar para a geometria plana, tá? Levando para a geometria plana, vocês conseguem relacionar, por exemplo, a aresta do cubo com o raio da esfera. E aí o problema está resolvido, tá bom? Então, assim, não é para decorar nada, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje é o raciocínio que vocês têm que ter quando vocês se depararem com sólidos inscritos ou circunscritos, né? Só lembrando aí que inscrito e circunscrito depende do referencial, né? Se você coloca aqui uma esfera em volta desse cubo, o cubo ele está dentro da esfera. Então o cubo ele está inscrito na esfera. E como a esfera está fora do cubo, a esfera está circunscrita no cubo, tá bom? Então falar de inscrição e circunscrição, a gente depende do referencial. Um está inscrito no outro e o outro está circunscrito ao primeiro, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai passar aí por vários exemplos de inscrição e circunscrição, e o que eu quero que vocês peguem é a ideia do raciocínio que a gente tem que ter para lidar com isso, tá? Então, tipo assim, não é algo que vocês precisam decorar. Tranquilo? Dito isso, vamos lá. Ó, não prometo que meus desenhos vão ficar bom, mas em cada exemplo eu coloco uma fotinha para vocês acompanharem, tá? Que fica melhor que o meu desenho. Então vamos lá, ó. A gente vai começar aqui, ó, trabalhando com a esfera e o cubo. Beleza? Então a gente vai trabalhar aí com inscrição e circunscrição de esfera em cubo e cubo em esfera. Então, primeiro, vamos inscrever uma esfera no cubo, tá? Acompanhe o desenho aí. Bom, como vocês puderam ver, pessoal, o desenho que a gente tem é esse aqui, né? Ó. Deixa eu só trocar aqui meu pincel azul. Ó, a gente tem um cubo e a gente vai inscrever uma esfera aqui dentro. Tá? E a nossa esfera, tá? E eu quero saber como é que a aresta A do cubo se relaciona com o raio R da minha esfera. Então, o que eu faço? Eu levo para o 2D. Olhando bidimensionalmente o problema, ó, a gente vai ter isso. Então, aqui é A, e daqui até aqui é 2R, que é o diâmetro da nossa esfera. Então, qual que é a relação que o meu raio tem com a minha aresta do cubo? O raio é igual a aresta, dividido por 2. Beleza? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tirem da aula. Ah, tem uma esfera dentro de um cubo? Vamos tentar olhar esse problema de algum ângulo
que permita a gente fazer uma análise através da geometria plana. Ou seja, eu olhei de frente, ó. Deixa eu colocar meu olhinho aqui olhando de frente o problema. E aí eu enxergo isso aqui e eu relaciono os elementos através da geometria plana. Beleza? Então não é para decorar nada. É para entender, né? Ó. Agora, vamos circunscrever uma esfera no cubo. Acompanhe o desenho. Então, a gente tem aqui a nossa esfera. Nossa, o meu desenho vai ficar horrível. Já ficou. Vou tentar corrigir aqui, mas... Não, pera aí. Vou tentar desenhar igual o livro, ó. Isso, ó, maravilha. Temos isso aqui, né, pessoal? Aí queremos relacionar, então, a aresta A do nosso cubo com o raio R da esfera. Bom, o diâmetro da esfera, pessoal, que é o 2Rzão, ele vai ser igual à diagonal do cubo. A diagonal do cubo a gente já conhece, né? A diagonal do cubo é a raiz de 3. A gente deduziu isso aqui na aula que a gente estava falando sobre cubos, né? Sobre prismas. Lá na aula de prisma. Né, que você tem que fazer os Pitágoras para achar a diagonal do cubo. Então, qual que é o raio? O raio vai ser a raiz de 3 sobre 2. O raio da circunferência circunscrita a um cubo. Beleza? Simples assim. Vamos para o próximo? Então, vamos aqui para o 2, ó. Agora, a gente vai fazer aí a circunscrição e a inscrição de esfera e octaedro. Deixa eu trocar aqui meu pincel roxo também. Ó, esfera e octaedro. Então, a gente vai ter aqui uma esfera circunscrita a um octaedro, como vocês puderam ver aí na imagem, né? A gente vai ter isso aqui. Se a gente olha de cima, né? Se a gente olha daqui, ó, é esse desenho aqui que a gente vai enxergar. Então, esse ponto aqui é esse ponto aqui é esse, e esse ponto aqui é esse, e esse ponto aqui ele tá ali atrás, tá? Seria aquele ponto ali. Tudo bem? Então, a aresta do nosso octaedro vale A. A diagonal aqui, ó, como essa secção do octaedro é um quadrado, a diagonal aqui vai ser a raiz de 2, que vai ser 2R, né? Então, duas vezes o raio da nossa esfera, né, que é esse diâmetro aqui, vai ser a raiz de 2. E, portanto, então, o raio dessa esfera é a aresta do octaedro multiplicado por raiz de 2 e dividido por 2. Legal? Vamos aqui agora para o octaedro circunscrito à esfera. Acompanhem o desenho. Ó, então a gente tem isso aqui, né? Aí, a esfera, pessoal, ela tá encostando aqui, ó, na face, né? Bem no meiozinho aqui da face do nosso octaedro, tá? Eu esqueci de falar aqui, mas a gente tá trabalhando com octaedro regular, tá bom? É tudo regular aqui. O octaedro regular, pessoal, ele tem as faces como triângulos equiláteros. Tudo bem? Então, a esfera, ela vai encostar bem nesse pontinho aqui.
que se eu desenhar esse triângulo aqui, ó, esse daqui vai ser o apótema do nosso octaedro, né? E quanto vale essa medida em vermelho? Ó, essa medida em vermelho, pessoal, é a altura desse triângulo equilátero, que compõe a face. Então, essa altura em vermelho é a raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero. Tudo bem? Daqui até aqui vai ser A sobre 2, né? Porque daqui até aqui é metade da aresta. Ó, se vocês estiverem com dúvida de enxergar, volta um pouquinho aí onde eu mostrei o desenho, tá bom? O desenho que eu tô trazendo junto com o meu aqui, né? Que o meu tá uma bosta, mas o desenho que eu trago aí que eu tiro do livro é muito mais fácil de enxergar, tá? Então, se vocês estiverem com dificuldade de entender aqui, volta um pouquinho no desenho, tranquilo? Isso aqui, pessoal, ó, esse lado aqui vai ser metade disso, né, ó? Porque se daqui até aqui, ó, de uma ponta a outra, tem a raiz de 2, daqui até aqui vai ter a raiz de 2 sobre 2, né? Você também poderia ter achado isso daqui com Pitágoras, tudo bem? Esse a raiz de 2 sobre 2. Enfim. E aí, o raio vai ser a altura desse triângulo, ó. E aí, pra gente achar essa altura, a gente usa as relações métricas no triângulo retângulo, né? Porque você tem esse triângulo retângulo aqui, e você quer a altura dele. Aí a gente fala assim que A vezes H é B vezes C, né? Em que H é o nosso raio, A é a hipotenusa, que é a raiz de 3 sobre 2, B é A sobre 2 e C é a raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Então esse A corta com esse 2 corta com esse 2, e a gente tem aí que o nosso raio é A sobre 2, raiz de 2 sobre raiz de 3, que racionalizando resulta em a raiz de 6 sobre 6. Beleza? Então, se a gente tem um octaedro inscrito, perdão, se a gente tem uma esfera inscrita num octaedro, né? O octaedro vai encostar na face da esfera, ó, a esfera vai encostar na face do octaedro, tá virando uma bagunça isso aqui, né? Mas é assim mesmo, galera. A, a esfera vai encostar na face do octaedro, ó, perpendicular, tá? Porque ela é tangente. E aí você calcula aqui então esse raiozinho utilizando as relações métricas do triângulo retângulo. Beleza? Bom, então tendo esferas e octaedros, é assim que a gente trabalha. Beleza? E são essas noções que eu quero que vocês levem, né? Bom, próximos sólidos aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre esfera e tetraedro. Beleza? Antes da gente falar sobre como que se relaciona a aresta de um tetraedro e o raio da esfera inscrita e circunscrita a ele, primeiro, vamos observar aqui uma propriedade que os tetraedros têm, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos observar aqui essa propriedade. A propriedade do tetraedro é a seguinte, ó. Num tetraedro regular, a soma das distâncias de um ponto interior
qualquer as quatro faces é igual à altura do tetraedro. Beleza? É um pouco anti-intuitiva, mas depois que vocês veem a demonstração, fica até fácil de entender. Ó, se a gente pega aqui um ponto qualquer, pessoal, ó, dentro do nosso tetraedro, aí esse ponto, ó, ele vai estar a uma distância x de uma face, por exemplo. Ele vai estar a uma distância y de outra face. Ele vai estar a uma distância z de outra face. E ele vai estar a uma distância t da face lá de trás. Tá bom? E essas distâncias vão ser alturas de pirâmides que compõem o tetraedro. Então, se a gente ligar aqui os vértices ao centro, ó, a gente vai obter quatro pirâmides, né? Uma pirâmide aqui de altura x, outra pirâmide de altura t, outra pirâmide de altura z e outra pirâmide de altura y. Ó, fica fácil de ver se você separa, né? Esse aqui foi o ponto que a gente pegou. Y era a distância dele até a face de baixo. E aí a gente tem essa piramidezinha aqui. Tá bom? Vou colocar aí uma imagem para facilitar. Beleza? Então, a gente vai escrever aqui que o volume, né, do nosso tetraedro, ele é dado pelo volume da pirâmide de altura x, mais o volume da pirâmide de altura y, mais o volume da pirâmide de altura t, mais o volume da pirâmide de altura z. Tá? O volume do nosso tetraedro é 1/3 da área da base vezes a altura. E o volume de cada uma dessas piramidezinhas também é 1/3 da base, que todas as faces são iguais, porque aqui a gente está no tetraedro regular. Tá, ó, regular aqui. Vamos só indicar. Vezes x, mais 1/3 de b vezes y, mais 1/3 de b vezes t, mais 1/3 de b vezes z. Tá? Aí o b a gente pode cortar, porque todo mundo está multiplicado por b, e o 3 a gente pode cortar, porque todo mundo está dividido por 3. Então a gente tem aqui que h é x mais y mais z mais t. Beleza? Então, propriedade interessante do tetraedro. Tá? Já vi questões teóricas perguntando sobre essa propriedade. Uma propriedade legalzinha. Tá? Então, se você sabe isso, pessoal, fica muito fácil você fazer os cálculos aí da esfera inscrita e circunscrita ao seu tetraedro, tá bom? Porque, ó, eu vou desenhar aqui um tetraedro. E aí eu vou desenhar uma esferinha aqui dentro. E eu vou desenhar uma esfera circunscrita aqui. Beleza? Aí, se a gente pegar aqui o centro, né, do nosso tetraedro, a distância desse centro até a face de baixo vai ser o raio da nossa esfera inscrita. E a distância desse centro até o vértice, até qualquer um dos vértices, né, vai ser o raio da esfera circunscrita, tá bom? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Aqui é Hzinho, não, aqui é Rzinho, aqui é Rzão, e daqui até aqui é a altura do nosso
É tetraedro. Beleza? Aí, pessoal, esse centro da nossa esfera inscrita, ele é equidistante das faces. Ou seja, esse ponto ele está a uma distância r de todas as faces. Isso significa, né, que r mais r mais r mais r é igual a h. Então, o raio da nossa esfera inscrita é 1/4 da altura. Isso faz com que o raio da esfera circunscrita seja 3/4 da altura. Beleza? Isso aqui lembra muito o triângulo equilátero, né? Se você pega o triângulo equilátero e o centro dele, esse raiozinho aqui, ó, ele vai ser 1/3 da altura, né? E esse raiozão aqui, ele vai ser 2/3 da altura. Lembra dessa propriedade? Aqui é Rzinho, ó. O Rzinho, ele é o metade do Rzão, né? Porque esse centro do triângulo equilátero, além dele ser o incentro e o circuncentro, ele também é o baricentro. E o baricentro, ele divide aqui a mediana na razão 2/1, tá bom? Então, isso daqui é a gente levando meio que o triângulo equilátero pro espaço. Beleza? Então, o raio da circunferência inscrita no tetraedro regular é 1/4 da altura, enquanto que o raio da circunscrita é 3/4, justamente por causa dessa propriedade que o tetraedro tem, né? Que se você pega um ponto no interior dele, a distância desse ponto, as faces, né? A soma dessas distâncias dá a própria altura, tá bom? Muito bem. Então, falamos tudo que tínhamos para falar sobre esferas e tetraedros. Foi mal, tá indo meio rapidinho, tá, pessoal? É porque a gente tem muitos casos para ver e eu não queria, tipo, que vocês ficassem encucados com um caso só, tá? Como eu disse várias vezes, a ideia aqui é passar a visão, né? Como lidar com esses problemas que combinam sólidos, tá? A gente lida com eles, tentando levar eles para uma realidade que a gente sabe trabalhar, que é a geometria plana, né? Dado que enxergar na geometria espacial é meio difícil às vezes, né? Então a gente tem que sempre tentar levar para geometria plana esses problemas de geometria espacial, tá? Agora, ó, vamos aqui para o quarto caso, que é a inscrição e a circunscrição envolvendo poliedros regulares. Então, primeiro, ó, vamos inscrever um octaedro regular determinado pelos pontos médios das arestas de um tetraedro regular, tá? Acompanhe o desenho aí. Então, pessoal, a gente vai pegar aqui um tetraedro. Vou tentar o meu melhor aqui para fazer o desenho. Aí a gente vai pegar aqui os pontos médios, né, das nossas arestas. E quando a gente liga esses pontos médios, ó, vai aparecer um octaedro aqui maravilhoso, tá? Então, se ficou difícil de ver aí, volta na fotinha que eu acabei de mostrar e acompanha comigo.
Se a gente pegar uma face do nosso tetraedro, a gente vai ter isso aqui, né, ó. Isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui. Aqui vale A, que vai ser a aresta do nosso tetraedro. E aqui vale X, que é a aresta do nosso octaedro, né? Então aqui essas medidas todas em vermelho vale X, e essas medidas em preto, todas valem A, né? Daí, por semelhança de triângulos aqui, pessoal, ó, o X tem que ser metade do A, né? O X é o que a gente chama de base média. A base média desse triângulo é metade da base. Está localizada aqui quando você liga aqui os pontos médios, ó. Beleza? Então, X vai ser igual a A sobre 2. Beleza? Então, esse daí é o que a gente tem que saber disso. Vamos agora estudar um octaedro determinado pelos centros das faces de um cubo. Ó, acompanha o desenho aí. Então, a gente tem isso aqui, né? E o nosso octaedro, ele vai ser determinado aí pelo centro das faces. Então, a gente vai ter algo desse tipo, tá? Como vocês puderam ver aí no desenho, né? Então, a gente quer determinar aqui o valor da aresta do octaedro, que a gente vai chamar de x, dado a aresta A do cubo. Beleza? Então, se a gente olhar esse desenho de frente, ó, é isso aqui que a gente tem, né? Ó. O nosso octaedro, ele tá aqui. Aqui vale x. E a aresta dele você consegue encontrar fazendo um Pitágoras aqui. Com isso aqui e com isso aqui. Tá? Daqui até aqui é metade do lado do cubo. Né? Ó, aqui é A sobre 2. Aqui é A sobre 2. Tá? Então, o x vai ser a diagonal desse quadradinho de lado A sobre 2, né? Que ou você faz Pitágoras, ou você usa o resultado notável, que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, como o lado desse quadradinho aqui é A sobre 2, a diagonal é A sobre 2 vezes raiz de 2. Massa? Vamos para o próximo sólido aqui. Ó, cubo determinado pelos centros das faces de um octaedro. Acompanha o desenho aí. Então, como vocês puderam ver, a gente vai ter isso aqui, né? E vamos colocar um cubinho aqui dentro do nosso octaedro. Queremos achar o valor da aresta x do cubo, dado a aresta A do nosso octaedro. Aí, para isso, ó, acompanhem o desenho. A gente vai ligar daqui até aqui e daqui até aqui. E essas retas que eu desenhei em vermelho, pessoal, vão ser o apótema, né? Das faces do nosso octaedro.
Então, se eu pegar esse triângulo aqui que eu desenhei em vermelho, ó, esse x aqui é a aresta do nosso cubo. Daqui até aqui vai valer a raiz de 2 sobre 2. Ó, para ficar mais fácil de ver, vou olhar o octaedro de cima, tá? Olhando ele de cima, eu tenho isso. Esse lado em vermelho aqui, ó, é esse aqui, tá? Aqui vale a raiz de 2. Isso daqui é a base média desse triângulo. Então, esse ladinho aqui ele tem que ser a raiz de 2 sobre 2, que é esse cara aqui. Tá bom? E agora, olhando aqui a face, né, do nosso octaedro, a gente vai ter esse triângulo equilátero, né? E esse pontinho aqui, ó, é esse pontinho aqui. Esse ponto, ele tá no centro da face do nosso triângulo equilátero. E como esse ponto aqui, ele é o centro do nosso triângulo equilátero, ele está dividindo aqui essa altura, que é isso aqui, na razão 2 para 1. Então, esse pedaço aqui, ó, é o dobro desse. Então, a gente pode falar que esse cara aqui é 2 e esse cara aqui é 1, né? A proporção que eu quero dizer. E a gente vai fazer uma semelhança de triângulos aqui entre esse triângulozinho pequeno e o triângulo grande. Então, a gente fala assim que x está para 2, assim como a raiz de 2 sobre 2 está para o todo, né? Que seria aí 3. Então, a gente tem aqui que o nosso x, ele é a raiz de 2 sobre 3, né? E esse 2 aqui, ele vai cortar com esse 2 aqui. Então, a gente vai ter aqui que o x é a raiz de 2 sobre 3. Beleza? E para acabar essa parte aí de poliedro inscrito em poliedro, vamos falar aqui só sobre o tetraedro. Tetraedro regular com vértices nos vértices de um cubo. Acompanhem o desenho aí. Então, a gente vai ter isso aqui, né, ó. Cubinho. E o nosso tetraedro vai estar aqui. Acho que eu desenhei errado. Não, tá certo. Liga aqui, liga aqui. Beleza? Bom, a aresta x do nosso tetraedro, pessoal, vai ser a diagonal do cubo, né? Se a aresta do cubo é A, então a diagonal do cubo é a raiz de 2, que vai ser a aresta do nosso tetraedro regular. Tá bom? Bom, pessoal, então, essas daí foram as primeiras inscrições e circunscrições, tá? Como eu disse, não precisa decorar nada. O que eu quero que vocês entendam são os processos que a gente está pensando, né? A linha de raciocínio que a gente está tomando para sair das informações que o problema nos dá para as informações que o problema quer, né? Então a gente está, tipo assim, o problema deu A, como é que a gente acha X? É isso que a gente está fazendo, tá bom? Não precisa decorar nada, né? Essa aula aqui, ela é uma aula de passagem de visão, tá bom? Porque como esses problemas aqui são divididos em muitos casos, é melhor você entender o que acontece por trás, né? Como é que você vai relacionar um sólido com o outro, do que decorar caso por caso. Se você vai decorar caso por caso desses, a geometria espacial se tornaria muito difícil, o que não é o propósito, né? A geometria espacial não é para ser difícil. Desde que você saiba bem geometria plana, desde que você tenha uma boa base em geometria plana,
você sempre vai conseguir levar o seu problema de geometria espacial para geometria plana. Tudo bem? Bom, na próxima parte da aula a gente vai ver mais casos aí disso aí.